Boa tarde, eu sou a Aura da Projumec. Vou apresentar um pouquinho a empresa. Primeiro, quem eu sou, né? Sou engenheira mecânica, formada pela URGS, engenheira de segurança do trabalho e tenho MBA em gestão empresarial. Eu comecei em 88, meu primeiro contra-cheque. Brincadeira, né, gente? Meu pai é o fundador, então eu ia passar as férias com ele lá e, como eu ficava todos os dias lá, fizeram um cartão ponto, eu batia o ponto, e daí como batia ponto tinha que ter contra-cheque, me fizeram contra-cheque, que eu guardo até hoje com muito carinho. Sou a mãe do Otto, do César, esposa do Serguei, e quem quiser me adicionar no LinkedIn é por esse QR Code, ou por Aura Balbucera mesmo. Vamos começar então com a história da Projumec e depois eu vou apresentar alguns casos de problemas de instalação de ventiladores. Bom, a Projumec é uma empresa familiar, meu pai é o fundador e a minha esperança é poder depois me aposentar e passar para o César e para o Alto, não chegar na idade do meu pai trabalhando ainda. Mas não sei, eu vou ver se eles vão querer ficar lá. A Projumec é uma empresa de 51 anos. A gente começou como uma empresa de despoeiramento industrial. A gente começou em Esteio, depois a gente vai para Sapucaí do Sul. E a gente começou como uma empresa de despoeiramento, e o que acontece? Um dos itens do despoeiramento é o ventilador. A gente teve dificuldade para comprar um ventilador. Meu pai tinha comprado numa feira do livro uma bíblia preta, que a gente tem até hoje, que era um livro da Buffalo, isso nos anos 70. E ele começou a fabricar os ventiladores para o sistema dele. O pessoal começou a ver os ventiladores, começou a gostar dos ventiladores e começou a cotar os ventiladores com a gente. Teve um momento que a gente estava vendendo mais ventilador do que fazendo instalação. Nesse momento ficou mais interessante fazer o produto do que fabricar, ter todo o transtorno de se deslocar e fazer a instalação. Em 88, na verdade em 82, a gente compra esse terreno que depois a gente vai se instalar efetivamente em 88, que é onde a gente está localizado até hoje, em Sapucaí do Sul. A terceira fase é quando em 2001 a gente implementa a ISO 9001 e começa a modernizar o nosso parque fabril. Atualmente a gente tem 2 robôs de solda, 2 máquinas de faixa laser e estamos modernizando sempre o nosso produto. Eu gosto de dizer muito que a gente é uma fábrica, é uma metalúrgica e a gente é uma fábrica de conformação mecânica. Que o que a gente tem mesmo de verdade lá dentro é corte, dobra, laboratório de vazão, pressão e conformação dos bocais, que é onde vai estar todo o rendimento dos nossos equipamentos. Então agora a gente vai dar início ao que realmente importa, que é a apresentação dos nossos casos. Como vocês já viram na outra apresentação de ventilador que eu acho que teve antes, ele falou algumas coisas que não são legais de se fazer numa instalação de um sistema de ventilação. Aqui esse cliente ele entrou em contato falando que este equipamento tinha desbalanceamento e muito ruído. Aí a gente foi atrás para ver o que realmente estava acontecendo. A gente desconectou o ventilador do sistema dele e o desbalanceamento residual do nosso ventilador estava entre 2,5 e 5,5 milímetros. Para um ventilador de alta temperatura, um ventilador industrial robusto, que nem esse, está completamente dentro. O nível de desbalanceamento aceitável pelas normas é 6,3. Então ele está abaixo do nível, ele está bem balanceado. Quando a gente acoplava ele de volta no sistema, ele dava 10 milímetros, com picos de até 27 milímetros por segundo. Isso é muita vibração. Isso é muito barulho mesmo. Mas esse sistema ele não estava isolado, não estava isolando o ventilador do sistema.
Esse ventilador está acoplado rigidamente. Na verdade, ele tem uma junta de dilatação, ele é um duto dentro do outro, que com a temperatura, que é o ventilador de temperatura, tem uma dilatação, encosta, fica rígido e vai toda a propagação do ruído do ventilador, da vibração do ventilador até a ponta do sistema. Então isso vai dava um problema bem grande. E além disso, esse ventilador era para ter uma folga de 20% na corrente elétrica e ele estava usando todo o fator de serviço do motor, que era os 25%. Então ele estava acima da nominal do motor. A aspiração dele está para o outro lado, ele tem um cotovelo de 90 graus contra aspiração. Isso aqui vai dar um outro problema que a gente chama de efeito sistema. O efeito sistema é um conceito que é introduzido em 1973, que ele diz, em outras palavras, o ar não é burro, ele vai procurar o jeito mais fácil dele circular nesse sistema. O jeito mais fácil pode não ser o que a gente quer. Ele vai gerar turbulência. Se tu não facilitar a entrada e a saída do ar, tu vai ter turbulência e tu vai pagar essa turbulência com potência. Que isso é dinheiro. Vai ser um motor mais alto, vai ser um custo de eletricidade mais elevado e assim por diante. O efeito sistema aqui, na verdade, tu tem que dar a distância suficiente para o teu sistema ele recuperar a pressão dele. Então, normalmente recomendado é 2,5 diâmetros equivalentes para uma velocidade até 12 metros por segundo. Senão, tu tem que ir aumentando. E também, no caso da curva aqui, tu pode ter o ruim e tu pode ter o pior. Para o lado oposto à aspiração é o pior caso. Então, nessa instalação, ele tem o pior caso de instalação dele mesmo. Por isso que ele estava tendo cerca de 45% de consumo energético a mais. Hoje em dia, onde a gente fala tanto em ESG, em obra sustentável, tu não observar uma coisa dessas, tu tá perdendo sustentabilidade e outras coisas, além de dinheiro mesmo, né? Então, algumas regras básicas para eliminar o efeito sistema: 2,5 diâmetros de duto na descarga, 3 a 5 diâmetros de duto reto na aspiração. Então, aspiração livre, tu também vai ter uma perda de eficiência. Qualquer vórtice na entrada do ventilador vai perder eficiência. Duto reto mais longo possível para a condição de trabalho. A primeira curva na descarga não deve estar a menos de 1,5 diâmetro da unidade para minimizar a resistência e o ruído. É 1,5, que daí 1,5 tu vai ter 80% da recuperação da pressão. Não é o 100%, que é o 2,5 diâmetros, mas já é menos pior do que tu fazer uma coisa muito próxima. A ANCA especifica um duto de saída que não seja maior que 107,5 ou menor que 87,5 da área de descarga do ventilador. Nem muito divergente, nem muito convergente, que vai dificultar a entrada e a saída do ar. Se necessário uma transição no duto, proceda a uma inclinação mais gradual possível. A ANCA exige uma inclinação não seja maior que 15 para convergentes, ou maior que 7 para divergentes. Qualquer transição mais suave possível para tu conseguir ter a recuperação de pressão do teu sistema. Tá, ok, não tem um espaço. Como é que a gente vai fazer então? Vai ter efeito sistema. Não tem o que fazer. Nesse caso, tu vai ter que compensar essas perdas. A penalidade começa com ventiladores selecionados com velocidades mais altas para compensar essas perdas adicionais. Velocidades mais altas vão ter mais ruído, né? Aumenta o custo, né, do ventilador, porque vai ter um motor maior. E a eficiência reduzida, aumentando a vibração e o efeito acústico.
A vibração por quê? Em velocidades maiores, tu vai ter uma vibração maior. Não adianta. O efeito acústico é geralmente completamente ignorado. Embora a penalidade do efeito sistema acústico possa ser bastante severa, a gravidade depende do quão inadequada é a conexão do ventilador ao sistema. Em qualquer caso, você não pode esperar que a classificação de som do sistema sejam as catalogadas se existir efeito sistema. Peguei a curva, selecionei no programa de seleção, deu um valor X em dBAs. Não vai ser esse valor. Daí não adianta depois ligar. Mas aqui está dando 80 decibéis e eu estou medindo 90. Se está com efeito sistema, tu vai medir mais do que está selecionado ali no equipamento. Aí, depois de tudo isso que eu comentei com vocês, a gente recebeu outro dia uma foto de um ventilador, esse aqui é nosso, que não tem vazão, ele não está cumprindo o papel dele. Isso aqui é de verdade, a pessoa mandou isso aqui, gente. A gente pega ele, lamenta, pergunta qual foi o engenheiro que fez o projeto, né? E vai ser feliz. Esse outro aqui eu recebi de um cliente, isso aqui é uma obra antiga, né? Eles acharam um ventilador, não sei aonde, resolveram quero melhorar o meu sistema. Vou pegar esse ventilador aqui que é maior, eu vou botar aqui, isso é um armazém de grão. Botar aqui. Primeiro, a base não acompanha o ventilador, né? Segundo, ele fez essa transformação imediatamente depois da descarga. E aqui tem essa curva e depois tem essa outra transformação aqui. Aqui a emenda está pior que o soneto, não vai dar certo isso aqui. Esse aqui também, esse aqui é o cliente, na verdade, ele comprou uma planta e ele entrou em contato que ele quer substituir esse ventilador. Não está funcionando, que está sem motor. Mesmo com o motor, eu acho que ele não vai funcionar muito bem, porque, olha, a descarga, ela sai em 2 pontos e aqui praticamente a mesma tubulação de PVC do outro equipamento ali. A gente, pelo menos, dá risada quando recebe essas coisas, se diverte, né? Não é só sobre trabalho. Esse aqui também, o cliente comprou uma planta e queria ver o que estava acontecendo com esse ventilador que não estava funcionando adequadamente. A descarga dele está praticamente toda obstruída. Ele, ao invés de fazer uma proteção de chuva, ele não sei o que ele fez aqui. E esse aqui também não está adequado. Só para ver que realmente acontece, gente. Não é fantasia, o pessoal faz mesmo. Esse aqui daí é um equipamento de gordura, que também é um ventilador com dupla aspiração, uma descarga. Se observar o tamanho da descarga ali, também não está respeitando, tá? Saindo muito menos do que entra, isso aí também não vai ter eficiência. Fora a quantidade de gordura, que é um risco, né? Uma solução que a gente sugere, que para não acontecer isso aqui por falta de espaço, isso aqui também vai dar problema, que o projeto não foi adequado, a gente sugere usar equipamentos inline. Nesse caso, a gente sugere um ICL, ICF 4K, que é um caso que o equipamento ele vai ter um rendimento bem melhor. Bom, esse outro equipamento, esse cliente foi bem honesto, tá? Ele entrou em contato com o ventilador e começou a rachar. Tá rachando. Se fosse um problema do aço ou de construção do ventilador, eu teria tido um lote de equipamentos que estaria rachando, não só o deste cliente. Então a gente pegou, ele começou a reclamar também que os grãos do armazém dele estavam aquecendo, não estava eficiente. Que houve aquecimento grão, que teria levado muito tempo para promover o resfriamento,
Os equipamentos apresentam fissuras oriundas do fenômeno de bombeamento que ocorreu devido à instalação incorreta dos ventiladores e outras partes do sistema. O que acontece nesse caso? Como o ventilador, a descarga dele não está respeitando, o ventilador ele começa a trabalhar assim. Ele faz um pulmão e o ventilador não é para funcionar assim. Então ele começou a rachar inteiro aonde ele tinha o Protex aqui. O ventilador era para estar instalado assim, com a descarga e o ar saindo para cá, e o cliente executou assim. Então esse ar aqui, ele não faz exatamente o que ele queria, ele volta para o próprio ventilador. Então dá uma recirculação que prejudica o equipamento. Esse equipamento durou 1 ano e pouco. O cliente foi honesto, que quando a gente disse, olha, parece que tem algum problema de instalação, manda uma foto, como é que é? Ah, realmente o projetista me informou que não estava adequado. Então a gente pegou, mandou reforço para ele e resolvemos o problema dele. Só o fato de mudar o ângulo daquela vazão ali da descarga já melhoraria. Que era o projeto inicial. Exato. Só ter feito 45 graus ali, não perpendicular. Exato. Aí o ar, o que está acontecendo? O ar volta para o ventilador e fica o pulmão, ele fica trabalhando e dá uma vibração real, de verdade, no equipamento. Aqui a gente pode ver que e também ele botou aqui para tentar orientar o ar. Mas o ar não obedeceu ele. Impressionante, o ar faz o que quer, ele não vai fazer. Então os aerodutos de alimentação entraram diretamente na câmara, criando em algumas delas uma tomada de ar de forma elíptica, como mostra a foto ao lado. Nesse caso, os registros de ar perdem a sua função, permanecendo assim, criam uma turbulência que dificulta o livre acesso do ar aos aerodutos. Então não vai também entrar onde ele quer, vai voltar para o ventilador, e também não vai atendê-lo no que ele queria, que era armazenar os grãos dele e manter uma temperatura adequada. Os danos são compatíveis com o fenômeno de bombeamento, que em inglês é surge, resultante de ocorrência muito apertadas, sem respeitar as regras de efeito sistemas, que são transições em ângulos superiores ao prescrito de 7 graus convergente e 15 graus divergente, ou uma superfície plana, descarga que reflita o fluxo de volta ao ventilador. Isso aqui é um fenômeno parecido, que o pessoal estuda muito mais em bombas, que o nome é cavitação, que é quando, ao invés de ter só água, entra ar junto. Então, o surge vai ser a mesma coisa que bombeamento ou cavitação. Esse equipamento, ele é o mesmo, ele está instalado semelhante àquele primeiro que a gente olhou. O cliente reclama que os rolamentos apresentavam ruído, ele trocava o rolamento e voltava a apresentar o mesmo ruído. Mesma coisa, não tem colarinho flexível. Nesse aqui ainda tem uma condição pior. O peso da tubulação está todo em cima do ventilador. Não foi informado para a gente, então eu não fiz um ventilador para, além de aguentar a temperatura, aguentar a carga da tubulação. Então, ausência de ligação flexível na descarga, o ventilador e a tubulação de descarga sólidos como objeto único, resultando em amplificação de vibração consequente a alto ruído. Esse caso era severo a ponto de reduzir a vida útil da bancarização, requerendo substituição precoce. Em uma situação posterior, com a instalação de uma ligação flexível e a doação de coxins de borracha, o ruído e vibração desapareceram. Aqui também o ventilador ele não está nem chumbado, está só sobre o piso. Por uma aplicação industrial robusta, isso aqui é um ventilador de caldeira, que é para ter, ele era, se não me engano, para 400 graus contínuo, não era nem de cozinha. Aqui o ventilador como uma fonte de ruído. Aqui o ventilador quando não tem coxim e quando não tem colarinho flexível. Ele vai propagando o ruído do motor, vai ricocheteando todo o sistema, porque aqui nas paredes também não tem nenhum tipo de amortecimento. A aspiração aqui também
vai pegar e vai ricochetear todo o ar por aqui, e tu vai levar toda a vibração, todo o ruído do ar pela tua tubulação também. Então, se tiver alguém para cá, também vai ficar ouvindo. Se tiver alguém aqui dentro, também vai ouvir, e aqui também. Então, as vibrações ventiladores são conduzidas para a fundação e então transferidas para outras partes do ambiente. A instalação de isoladores pode ajudar, pois cumpre as duas tarefas: isolamento acústico estrutural e isolamento de vibração mecânica, evitando em grande parte a transmissão de vibração que são causadas pelo desequilíbrio residual e pela vibração dos isolamentos, e, por outro lado, pela transmissão de ruído da estrutura. Então, a gente tem que isolar o ventilador sempre tem um desbalanceamento residual. E não é uma máquina perfeita que tu vai botar a mão, vai ser 0 milímetros. Ele vai ter até 6,3 milímetros, e está tudo certo. Ele tem que ter um desbalanceamento residual. Esse aqui, o cliente entrou em contato que quebrou aqui a bancalização. Aí a gente conseguiu as fotos da instalação. Aqui ele alterou a entrada de ar do ventilador. Dentro desse sistema tinha no mínimo um pouco de polvo, resto de alvenaria. Dentro do ventilador também tinha muito material de resto de obra, sujo, tudo. Esse desbalanceamento quebrou a bancalização. Não é coberto por garantia, viu? A manutenção cabe, inclusive, antes de ligar os equipamentos, verificar se não tem nada dentro do equipamento. Esses tempos, uma engenheira botou a bolsa dentro do ventilador na hora do teste dos bombeiros, também estragou o ventilador, não adianta. E a bolsa dela também. Esse cliente aqui, ele reclamava que quando ele começava o turno, é um restaurante, tá? Que tinha muita gordura no sistema. Quando começava o turno, primeira hora, o ventilador estava vibrando. No resto do turno, depois de 1 hora operando, ele silenciava. No outro dia, voltava. Ele trabalhava com gordura. O que acontece? A gordura acumulava, mas durante o turno ela homogeneizava, né? Quando estava pegando a gordura, fica toda homogênea. Parava na noite, 10 da noite, horário de shopping, acumulava um ponto de gordura. Esse ponto de gordura, quando ligava no outro dia de manhã, desbalanceava de novo, até estragar a localização, que foi o que aconteceu. Daí a gente pegou, foi lá, verificou que estava com gordura, sugerimos a limpeza do equipamento, trocamos a localização, voltou a operar. Aqui a questão também da manutenção definir com o cliente. Qual é a frequência que a gente vai limpar? Vamos definir 1 mês? Ah, mas para essa operação daqui a pouquinho 1 mês é muito. Vamos fazer de 15 em 15 dias, semanalmente. Aí depende da manutenção do cliente entrar em contato e definir em padrão. A nossa sugestão é que seja com água quente, porque é gordura, né? E com detergente neutro. E verificar também durante a limpeza se tem algum ponto de corrosão, se tem que pegar e passar tinta no motor para aumentar a durabilidade e assim por diante. Esse cliente aqui fez a limpeza. Era poeira, era um pó que passava por dentro. Mas depois que fez a limpeza, ele verificou que o balanceamento não estava mais ok. O que a gente pode pegar e daí foi lá, ajudou, era um cliente que era próximo, foi lá olhar o ventilador, ele limpou todas as pás, menos a parte traseira de uma. Então também, se não limpar com critério, não limpar todas as pás, fica um pedaço sujo, às vezes fica pior do que a condição anterior. Esse aqui ele nem precisou mudar a localização, nem enrolamento, nada, porque ele verificou isso logo pós-limpeza. Depois que ele limpou tudo certinho, ficou certo, não teve mais problema. Aqui a limpeza, como eu já disse, é solvente, é para usar produto neutro, não usar solvente, verificar a pintura, se tiver alguma parte atacada, retocar a pintura e proteger, deve atender, o motor seja limpo todas as paletas iguais, pois se alguma não for limpa, pode causar desbalanceamento do rotor ou hélice.
Esse cliente, ele entrou em contato, não foi, a gente mandou só o ventilador sem acionamento, tá? Reclamando que a correia soltava. A gente pediu foto, ele botou amortecedor, só que ele botou entre as polias. Não vai dar certo, viu, gente? Então, tem coisas que não dá para ser tão criativo. Então, aqui como é que tem que ser feito o ajuste de polias. Quando ela, aqui a folga, se eu não me engano, é 1 polegada para cada metro de descer. Então, aqui tem que ter uma folguinha para não ficar tão apertado, porque se ela estiver muito apertada, vai sobrecarregar os rolamentos e vai prejudicar o equipamento. Esse cliente aqui, ele entrou em contato também informando que o ventilador estava apresentando vibração. A gente pegou, devolve. Ele recém tinha recebido, devolve. A gente recebeu as caixas, o ventilador não tinha nem desestrechado ele. Quando a gente foi abrir o ventilador para ver, né, ele não tinha nem mexido na caixa de ligação do motor. Então a gente viu que ele não tinha como ter visto que estava vibrando, mas os danos estavam compatíveis a dano de transporte. Ou na hora que eles foram tirar, bateu um equipamento no outro, alguma coisa aconteceu ali. Como ele sabia que fez alguma coisa no transporte, ele já resolveu nos mandar de volta. Então, a gente pede para ter cuidado na hora de carga e descarga. Se pegar e tombar o ventilador de uma altura, ele vai dar problema também. E verificar essas partes, assim, para não segurar sempre, nunca segurar pelo olhar do motor, usar a própria alça de içamento do equipamento. Projetar como tu vai fazer a carga, a descarga e o transporte dentro da obra também é importante para tu ter uma obra adequada e ter um sistema adequado durante, não ter um problema futuro. Porque eu já tive obra que a gente foi lá olhar, onde era fácil chegar o caminhão, os ventiladores estavam todos alinhados. Os que a gente notou que eles devem ter carregado pelo motor, todos desalinhados e vibrando. Então, o bom manejo também evita problema na frente. Aqui, por exemplo, eram os equipamentos de 2 metros de diâmetro. Não tinham planejado, os caminhões atolaram aqui. Então, tem que planejar a carga e descarga também de uma obra. Uma boa obra tem esse tipo de planejamento. A gente pede também para ser feito pelas alças de içamento, né, como eu já comentei. Nunca movimentar apoiando-os pelo rotor, bocal de aspiração, bocal de descarga, polias, protetor de polias. E, em hipótese alguma, colocar cabos, qualquer coisa no rotor, entre as hélices, também, que isso aí também prejudica o equipamento. Esse cliente está com o ventilador aqui em cima e ele entrou em contato também sem coxinha, tá? Ele entra em contato que está vibrando. Só que tu olha a estrutura dele, é uma estrutura delgada para ter um ventilador ali em cima. E principalmente sem nenhum tipo de amortecimento. A gente vai lá, mede a vibração do ventilador e realmente ele está em uma harmônica nos pés. A estrutura está vibrando numa frequência que condiz com a frequência do ventilador. A gente sugere que coloque amortecimento ali e resolve o problema dele. Mas tem que respeitar essas coisas de colocar colarinho flexível, tem que colocar amortecimento de vibração, para depois não ter um problema na obra. O cliente não fica satisfeito, fica todo mundo incomodado, não adianta. Aqui é aquela observação que eu falei, que é 6,3 o grau de desbalanceamento, milímetros por segundo, né? Que é o de ventiladores. Para ter uma noção, roda de cabo é 40 milímetros por segundo, o tolerável. Então, o ventilador, ele perde o balanceamento com qualquer desaforo. Equipamento parado em obra. Os mancais são projetados
Os rolamentos, eles são projetados para serem armazenados nesta posição. Eles vêm nas caixas nessa posição. Quando a gente coloca no ventilador, né? O que acontece? Esse mancal ele não é projetado para ficar parado assim. Ele é projetado para ficar rodando. Só que, às vezes, a obra ela fica parada um ano. Esse rolamento não pode ficar um ano parado aqui. Tu vai ter pitching de corrosão na pista do rolamento. E esse pitching de corrosão vai dar dano. Se tu sabe que a obra vai ficar parada, tem que girar esse ventilador. Nem que seja manualmente. Uma vez por semana, no mínimo. De 15 em 15 dias, para mudar a pista do rolamento. Senão, quando tu for dar estágio na obra, tu vai ter um problema. Tu tem que trocar. Os motores elétricos, a mesma coisa. Se ele ficar parado, também vai ter esse mesmo problema. Daí tu vai ter que trocar os rolamentos. Bom, todas essas informações vão estar no manual de manutenção que está disponível no nosso site. E qualquer coisa também pode pegar e pedir que a gente manda também. Aqui é uma informação que a gente tem um programa de seleção. Ele é executável, então pode baixar na máquina de vocês. Ele é bem intuitivo, coloca vazão, pressão, tem uma aba dele ali mostrando, falando também como é que se utiliza ele. Qualquer coisa também entra em contato com a gente, que a gente explica. Aqui é o caminho do software também, quem quiser. Aqui é uma projetista de Brasília, que ela pegou e gostou muito do nosso programa de seleção, inclusive, e ela gostou que tem uma aba aqui, que tem informações úteis, de efeito sistema, várias informações para quem quiser depois ter acesso. E como ela elogiou bastante, eu gosto de receber elogio, então eu estou compartilhando com vocês. Esse aqui foi um cliente que, como a gente é uma empresa que começa como uma empresa de engenharia, a gente também gosta de ajudar vocês. O que esse cliente tinha uma máquina, que tinha uma máquina importada, que tem um ventilador que deu problema. Ele mandou o ventilador para a gente fabricar um outro, que nem o que ele tinha lá. Mas a gente pegou, viu o ventilador dele e viu que a gente poderia só substituir alguma parte, que era o motor na época, e seria mais rápido, daria menos trabalho para mim e seria mais barato para ele. E eles gostaram tanto que eles também mandaram um elogio, que a sincera gratidão também, como eu gostei do elogio, também estou compartilhando com vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Tudo bem? Então a gente quer agradecer por todos vocês que ficaram um período aqui comigo, que me escutaram. E, por favor, não apareçam no próximo. Obrigada.